Olá, minha gente. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver o estudo da variação do sinal da função quadrática. Quer dizer, nós ainda estamos dentro do estudo da função quadrática. Então, a gente vai estudar a variação do sinal da função quadrática. Nós aprendemos o seguinte, que estudar a variação do sinal de uma função é dizer para que valores de x a função é positiva, para que valores de x a função é negativa e para que valores de x a função é zero. Tá? Isso para qualquer função. No nosso caso também será assim. Tá? Ora, tem gente que prefere fazer isso construindo o gráfico da função. Fazendo o gráfico da função quadrática. É possível? É. Tá? Pode ser feito sim. Mas eu prefiro fazer dessa maneira. Aí é uma questão de gosto individual, né? Então veja bem, o que eu faço? Para estudar a variação do sinal da função, eu acho a primeira coisa, eu acho o discriminante. Então eu posso estar nesse caso, dele ser positivo, posso estar nesse caso, dele ser igual a zero, ou posso estar nesse caso, dele ser menor que zero. Então a primeira providência que eu faço, que eu tomo, é achar o discriminante. Tá? Se o discriminante for positivo, eu acho as duas raízes, porque elas serão reais e distintas, x1 e x2. Bom, essas duas raízes vão dividir a reta em três intervalos. Ó. O intervalo à esquerda de x1, o intervalo entre x1 e x2 e o intervalo à direita de x2. Ora, no intervalo entre as raízes, tá? A função quadrática ela vai ter o mesmo sinal de A. Quer dizer, se o A for positivo, ela será positiva. Se o A for negativo, ela será negativa. Tá? A direita da maior raiz ou a esquerda da menor raiz sempre terá o mesmo sinal de A, a mesma coisa. Caso A seja positivo, ela vai ser positiva. Caso A seja negativo, ela vai ser negativa. Tá? Gente, uma coisa que tem que ter muito cuidado é o seguinte, esse mesmo sinal de A, sinal contrário ao de A e mesmo sinal de A, isso está se referindo à função, ao y, à imagem, ao f de x. Aqui, na horizontal, estão os valores de x. Tá? Então, veja bem, embora eu possa ter um x aqui negativo, esse x negativo pode dar origem a um y, a uma imagem que vai ser positiva. Tá? É isso que a gente tem que ficar atento. No exemplo, você vai ver isso comigo. Se o delta for igual a zero, o que acontece? Você passa a ter duas raízes reais iguais. Então, a raiz x1 fica sendo igual a raiz x2, e aí ela é fácil de calcular. Ela é menos b sobre 2a, porque na fórmula de resolução acaba ficando quem? Menos b sobre 2a, porque o delta vale zero. Nesse caso, ela vai ter à direita o mesmo sinal de A, à esquerda o mesmo sinal de A. Ela só não vai ter sinal de A aqui na raiz, claro, porque a raiz é o zero da função. E o zero, o nome está dizendo, ele não é nem positivo nem negativo. Então, ela tem sempre o mesmo sinal de A, exceto para a raiz, porque para a raiz ela anula. Então, se o A for positivo, ela vai ser sempre positiva. Se o A for negativo, ela vai ser sempre negativa. Tá? E o terceiro caso, que é o melhor de todos. Quando o delta é negativo, você não tem raízes reais. Então, nesse caso, a função assume sempre o mesmo sinal de A. Ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. Tá? Vamos ver um exemplo numérico para clarear a nossa
o nosso entendimento, tá? Então vamos ver aqui um exemplozinho, que é o seguinte. Eu quero fazer o estudo da variação do sinal dessa função. X ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Então qual é o primeiro passo? É saber onde eu estou. Se eu estou no delta maior, se eu estou no delta igual ou se eu estou no delta menor. Para achar o discriminante, para achar o delta, eu preciso dos coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Sempre observando a ordem, né? Muito bem. Bom, esse discriminante vai me dar menos 3 ao quadrado menos 4A, que é 1, C, que é 2. Então, o discriminante é 9 menos 8. Isso é 1 maior que 0. Ora, se o discriminante é positivo, é maior que 0, você já está esperando duas raízes, reais e distintas. Só que já está meio caminho andado, né? Por quê? Porque você já tem o discriminante. Então, x é menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, do discriminante, sobre 2a, 2 vezes 1. Isso vai me dar x igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2. E daqui eu tiro as duas raízes. Uma vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2. E a outra 3 menos 1, 2 sobre 2, que vai dar 1. Bom, aí eu preciso, né, saber aquele meu quadrozinho. Aquilo eu tenho que ter na minha cabeça. Ó, 1 menor que o 2. Então, 1 à esquerda do 2. Então, eu já sei, ó. Para a direita é o mesmo sinal de A. Olha o A. O A é 1, ó. O A é 1, positivo. Então, não se esqueça de verificar isso. Então, ela tem o mesmo sinal de A aqui, ó. Aqui ele é positivo. Isso quer dizer o seguinte, qualquer valor de x que eu pegue, se ele for maior que 2, ao substituir na função, eu vou encontrar um valor para a imagem que vai ser o quê? Positivo. Tá? Não tem nada a ver com o valor de x. Aqui é a mesma coisa, ó. Se x é menor que 1, o mesmo sinal de A, positivo. O que significa isso? Que se eu pego para x um valor até negativo, porque menor que 1, eu tenho, por exemplo, menos 1, menos 3, menos 4. Tá? Quando eu substituo esse valor na função, eu vou encontrar para a função, para a imagem, um valor que vai ser o quê? Positivo. Entre 1 e 2, eu tenho sinal contrário ao de A. Então, o sinal vai ser negativo. Quando eu pego um elemento que esteja entre o 1 e o 2, ao substituir, eu vou encontrar para a função um valor o quê? Negativo. Então, aí está feito o estudo da variação do sinal da função. Quer dizer, se alguém pergunta para você, por exemplo, olha, aonde f de x ela é positiva? Maior que 0. Aonde a função é positiva? Ela é positiva para x maior que 2 ou para um x menor que quem? Menor que 1. Tá? Aonde ela é negativa?
f de x é menor que zero quando o x está aqui nesse intervalo. Ó. Quem está nesse intervalo está entre. Então é ao mesmo tempo, é uma dupla desigualdade. Quem está aqui nesse intervalo entre 1 e 2 é um número real que é maior que 1 e é menor que 2. Gente, essa reta é a reta dos reais. Então, cada pontozinho aqui corresponde a um número. Aqui 1,1 pertence a esse intervalo, 1,3, 1,35, 1,4, tá? Então, isso é um intervalo, é um conjunto infinito, tá? É um intervalo. E aonde a função é nula? A função é nula para as raízes. Então, exatamente para x igual a 1, né? E para x igual a quem? Para x igual a 2. Está feito o estudo da variação do sinal dessa função aí. Tá? Pode ser feito pelo gráfico? Pode. Na verdade, aqui é o gráfico, tá? É o gráfico. Só que eu não coloco a parábola inteira. Eu trabalho só com o eixo do x. Ok? Vamos ver um outro exemplozinho? Bom, isso vai ser muito útil para a gente. Vamos ver um segundo exemplo aqui, ó. F de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo nosso é encontrar o discriminante para saber se eu estou no primeiro caso, no segundo ou no terceiro. Então tá lá, ó, A igual a 4, B igual a menos 4 e o C igual a 1. Achei o discriminante. B2 menos 4 AC. Opa, pera aí. Então, ficou bom para mim, né? Porque o discriminante deu 0. Eu estou no segundo caso. Quando o discriminante é 0, eu já sei até quem são as raízes, porque elas são reais e iguais. Igual a menos b sobre 2a. Então, isso vai dar 4 sobre 8. Ou seja, meio. Beleza? Então, aqui, ó, você sabe o seguinte, ó. As duas raízes são iguais. E você sabe que a direita tem o mesmo sinal de A. O A é positivo. Olha sempre, né? Olha sempre. O A é positivo e à esquerda o mesmo sinal de A, positivo. O que é que acontece? A maioria das vezes o A é positivo. No dia do concurso, no dia de uma prova, o A vem negativo. Então toma cuidado com isso, tá? Olha sempre antes de responder. Então, aonde a função é positiva? É só você parar e ver o seguinte, ela é positiva sempre. Ela é positiva sempre. Ela é positiva para qualquer valor, desde que não seja quem? Desde que não seja a raiz, o valor meio. Então, f de x é positivo para qualquer x que seja diferente de quem? De meio. Aqui também poderia ser o conjunto dos reais
menos conjunto unitário formado pela raiz. Tá? Poderia ser assim também. Bom, aonde ela é negativa? A negativa é nunca. Nunca ela será negativa. Então a gente pode dizer que x não é real. Não pertence a R. Quer dizer, não existe nenhum x capaz de, substituindo aqui, eu encontro uma imagem que seja o quê? Que seja negativa. E aonde ela é nula? Bom, peraí. Ela é nula para x igual a meio. A raiz dela é uma raiz o quê? Dupla. Uma raiz dupla. Igual a meio. Bom, vamos ver mais um exemplozinho. O exemplo 3. Vai ficar um de cada tipo. Imagine que eu tenha essa função. E quero fazer o estudo da variação do sinal dela. Então eu tenho A igual a menos 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 1. Vou achar o discriminante. B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Esse discriminante vai dar 1 menos 4. Oba, ótimo. Discriminante negativo. Tudo que eu queria, né? Porque não tem raízes reais. E aí, se não tem raízes reais, isso significa dizer que a função tem sempre o mesmo sinal de A. O A é negativo. Então essa função é sempre o quê? Sempre negativa. Não existe nenhum x que, substituído nessa função, faça com que a imagem seja positiva. A imagem sempre será negativa. Então, como é que a gente faz a variação? F de x é positiva. Qualquer que seja x, esse símbolo significa qualquer x, tá? Pertencente a quem? A R. Qualquer x pertencente a R faz com que a função seja positiva. Bom, esse símbolozinho significa qualquer que seja. F de x é negativa, perdão, aqui é o contrário, né? F de x é negativa sempre. Qualquer x pertencente a R. Quando é que ela é positiva? Nunca. Então, eu uso outro símbolo. Não existe x pertencente a quem? A R. Tá? Não existe x pertencente a R. E aonde f de x igual a zero? A mesma coisa, né? X não pertence a quem? A R. As raízes são complexas. Bom? Ok, minha gente. Um abraço. Espero vocês estarem gostando, fazendo progressos nos estudos, porque as provas estão chegando. Bom? Um grande abraço. Até a próxima.